Está no ar o programa Consultando a Bíblia, um programa de defesa da fé elaborado pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisas, CACP. Apresentação: Professor João Flávio Martinez. Coordenação: Professor Paulo Cristiano. Participe com perguntas para o programa. Escreva para o nosso e-mail cacp@cacp.org.br. Tenha sempre informações atualizadas sobre o mundo sectário. Acesse www.cacp.org.br. CACP, fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Bem, olá a todos, é um prazer estar novamente aqui com você. Fazíamos alguns meses já que nós não fazíamos o programa Consultando a Bíblia. O CACP, para quem não soube ou para quem não sabe ainda, passou por uma mudança, nós desarticulamos o nosso escritório. Então hoje nós estamos hospedados nosso seminário numa igreja. Ali nós estamos com as atividades teológicas normais do Instituto, e eu tive que ir para uma casa menor, onde nós alugamos ali com um quarto, um escritório, para ser, digamos assim, a base operacional do CACP. Então, essa é a nossa realidade. Também estamos passando aí pelos apuros e agruras do momento financeiro brasileiro, né? Nós temos sofrido uma queda brusca nas entradas, nas arrecadações, nas ofertas. O CACP, ele vive disso. Ele vive da contribuição de cada irmão, de cada igreja, de cada pessoa, de cada aluno que faz o curso conosco de teologia. Então, essa é a nossa realidade atual, mas graças a Deus, do jeito que está, dá para a gente continuar pelo menos e não parar, né? Nós temos ali nesta igreja um polo. Na verdade, nós temos polos em 3 igrejas hoje, então a gente está trabalhando, o trabalho não cessou. O que cessou foi o escritório maior que nós tínhamos, né? Tivemos que, então, passar para um escritório menor, a biblioteca ser adequada a um ambiente menor. Apesar disso tudo, nós estamos ainda vivos, ainda estamos trabalhando, combatendo o bom combate da fé, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui trabalhando. E aí apareceu uma pergunta aqui. Nós trabalhamos com perguntas e respostas no programa Consultando a Bíblia, e a pergunta foi: Pastor João Flávio, o cristão tem livre-arbítrio ou ele está predestinado de uma maneira que o fatalismo é real na existencialidade desse ser humano? É essa pergunta que foi feita. Quer dizer, o ser humano tem livre-arbítrio ou ele está predestinado de uma maneira fatalista, aonde ele não tem escolha? Essa foi a pergunta que foi colocada para nós. Eu vou até assustar você com o que eu vou dizer agora. Por incrível que pareça, grandes sistemas teológicos, filosóficos, mundiais, por que não dizer a maioria deles, não acreditam no livre-arbítrio. Eu sei que você está falando, não é possível. Não, é possível. Você pega, por exemplo, eu estou aqui com o livrinho do Dostoiévski. É um livrinho que ele comenta sobre o livre-arbítrio. Achei interessante um escritor comentar sobre isso. Mas o que a gente observa é que no mundo filosófico, sociológico e religioso, o livre-arbítrio não tem muitos adeptos, ele não é crido. A maior parte das religiões mundiais e dos sistemas filosóficos acreditam que o homem não tem livre-arbítrio. Ele é realmente preso por um fatalismo, por um determinismo, por uma conjuntura que ele não tem domínio. Então esse homem, na verdade, não tem escolha. Ele é obrigado a escolher o que é possível para ele e não o que ele realmente deseja. Nós temos no mundo religioso, por exemplo, grandes religiões como o hinduísmo. O hinduísmo tem um sistema de castas, e eles ensinam que se você nasceu numa casta inferior, você nunca passará para a casta superior, a não ser pela reencarnação, né? E pela vontade divina dos deuses. Então, no hinduísmo, por exemplo, o homem não tem livre escolha e também acredita no fatalismo, no destino.
Nós temos, por exemplo, o islamismo, que é uma grande religião mundial, talvez a segunda maior religião mundial hoje, e eles acreditam piamente no destino. O Alcorão fala claramente que tudo está determinado por Alá. Para você ter uma noção, quando saiu aquelas matérias sobre o 11 de setembro, foi dito claramente por um dos indivíduos que se chocaram com os prédios lá, que pilotou um dos aviões. Se Alá sim quiser, destruiremos os prédios. Então, segundo eles, aquela barbárie, aquela carnificina que foi feita em 11 de setembro de 2001 foi algo predeterminado por Alá. Por isso eles conseguiram fazer tamanha barbárie. Nós temos também outros sistemas religiosos, né? O próprio budismo, tem uma parte do budismo que crê no destino. E pasmem, senhores, a maior parte, 99% das religiões africanas, aquela de onde deriva o candomblé, a umbanda, a quimbanda e todas as religiões africanas, de matiz africanas, elas acreditam piamente no destino. Então nada acontece se não tivesse realmente que acontecer. Ou seja, tudo que tem que ser, será, e ponto. Você está amarrado ao destino e nada, absolutamente nada, poderá tirá-lo do seu destino. Filmes como Matrix, por exemplo, fala muito de destino. Se você observar Hollywood, você vai ver que grande parte dos filmes vai falar sobre destino. Bem, no mundo evangélico, nós temos um movimento sectário, e eu não tenho nenhum problema em falar que ele é sectário, herético e fora do contexto bíblico, que se chama calvinismo. Calvinismo. Nós temos os calvinistas moderados, ou hipocalvinistas, e nós temos os calvinistas mais alterados, chamado hipercalvinistas. De um jeito ou de outro, ambos acreditam no destino, acreditam que tudo que acontece tinha que acontecer. O próprio João Calvino disse que o Adão só caiu e caiu porque realmente estava determinada a sua queda. É um negócio assim meio bizarro essa questão toda, porque se a gente parar para analisar em última consequência, se tudo que acontece é a divindade que quis, é a divindade que operou, é a divindade que teve vontade que assim ocorresse, nós vamos então entrar num bico de sinuca, porque Deus acaba sendo autor do pecado. Você não tem como tratar essa questão, lidar com esse problema, sem chegar à conclusão óbvia, a não ser que você seja um covarde, queira fugir da realidade, mas a conclusão óbvia desse sistema é que você vai jogar a culpa em Deus por todos os pecados da humanidade. A doutrina que nega o livre-arbítrio não é cristã, ou seja, esse escopo doutrinário que diz que o homem não tem livre-arbítrio é pagão. Ele nunca fez parte da Igreja de Jesus Cristo até o século IV, quando o Santo Agostinho vai trazer isso, que de santo tinha muito pouco, né? Como disse a Flora, a sua verdadeira esposa, né? Que ele negou tão bruscamente. Flora disse: ó Agostinho, a verdade passou pelas tuas confissões como um cavalo em disparada. Então, Santo Agostinho trouxe a mentira para dentro da igreja. Ele era considerado pelos bispos de Roma, porque ele era de Hipona, na África, como bispo pagão entre nós. Isso está na biografia dele, Santo Agostinho, da editora Record. Então, quem quiser lê-la, tem quase 800 páginas. Eu fiz questão de lê-la antes de fazer o comentário. Eu acho que vale a pena, mas ele era chamado de o bispo pagão. E o João Calvino, a intenção até era boa, porque a ideia de Lutero e Calvino era usar um santo católico, muito católico, diga-se de passagem, porque a Igreja Católica adotou Santo Agostinho como pai da Santa Igreja. Então, na concepção da Igreja Católica, todos os dogmas, as profissões de fé do catolicismo moderno têm como fonte Santo Agostinho. Então ele é considerado o pai da Igreja Católica atual. E, paradoxalmente falando, a Reforma Protestante então foi pegar em Santo Agostinho algumas ideias para contrapor a venda de indulgências. Então a ideia era balancear essa questão e dizer: não adianta vender indulgência, porque só vai ser salvo quem foi determinado por Deus que será salvo. Não adianta o cara querer comprar a salvação.
a priori estava até meio certo a argumentação, né? Realmente ninguém pode comprar a salvação. Agora, quando entrou na questão do decreto, então aí realmente deturpou a doutrina, deturpou a verdade. E isso eu coloco de maneira muito objetiva, de maneira resumida, no meu livro Calvinismo Recalcitrante, onde eu mostro para os irmãos que a atividade de negar o livre-arbítrio é uma atividade pagã. Eu até cito um autor muito interessante, chamado Metódio, um mártir cristão do século II, escreveu algo muito claro, mostrando que a negação do livre-arbítrio era algo pagão e não cristã. E aqui eu vou trazer para vocês, aspas, a citação dele. Então, Metódio está falando: aqueles pagãos que decidiram, olha bem o que ele disse, aqueles pagãos que decidiram que o ser humano não tem livre-arbítrio, mas dizem que somos governados pela inevitável necessidade do destino, são culpados de impiedade contra o próprio Deus, colocando-o como a causa e o autor dos males dos seres humanos. Isso está em Metódio, Banquete das 10 Virgens, discurso 8, capítulo 16. Então, essa citação de Metódio deixa claro que a cosmovisão, e tem muitos outros, tá? Que eu estou citando apenas um, porque nós temos 20 minutos, a ideia do podcast aqui do programa Consultando a Bíblia é 20 minutos, para não ficar muito cansativo para quem está ouvindo. Então, mas tem vários outros pais da igreja que batem forte, batem realmente dolorido no estoicismo e no paganismo da sua época, porque o paganismo é que cria no destino, é que cria nesse fatalismo que hoje, no meio cristão, voltou para dentro da igreja através do calvinismo, que é uma prática, repito, pagã. Quem falou isso? Eu, pastor João Flávio? Não. Quem disse isso, quem falava isso, quem defendia isso como pagão eram os pais da igreja. Para todos os pais da igreja, o negar o livre-arbítrio, o acreditar que tudo está pré-determinado, que nada pode acontecer, que não seja pré-determinado, então, nessa cosmovisão, segundo os pais da igreja, isso era fatalismo. E a ideia do cristianismo, quando chegou em Roma e no meio grego, era o seguinte: olha, Jesus Cristo veio mudar o teu destino. Jesus Cristo veio desfazer as obras de Satanás. Jesus Cristo veio te trazer vida e vida em abundância. Então, a ideia, justamente, quando apareceu o cristianismo, era desfazer essa, digamos assim, maldição do destino e trazer para os homens um momento mais feliz através de Jesus Cristo, nosso Salvador e consumador da nossa fé. O engraçado é que os calvinistas dizem o seguinte: ou o homem tem livre-arbítrio, ou Deus não é soberano. Augusto Nicodemos, que é um nobre calvinista dos presbiterianos, fala isso categoricamente em um dos seus vídeos. E ele ainda chama o Deus arminiano. Arminiano seria aquela visão diferente do calvinismo, que não crê no fatalismo. Embora Armínio era um tanto fatalista, isso num outro podcast eu posso comentar isso com vocês. Eu digo que um bom calvinista é um arminiano. Eu sou um wesleyano, no caso, né, dessa visão soteriológica. Mas eu digo, sempre brinco muito com isso. Eu digo que um bom calvinista, um calvinista moderado, ele é arminiano. Agora, o calvinismo não tem jeito, é realmente herético. Mas na página 127 da Instituta Cristã, que foi escrita por João Calvino, edição de 2010, editora Cultura Cristã, que eu tive um empenho em comprar, gastei R$250 nos 4 volumes, R$217 nos 4 volumes da Instituta Cristã. Poucos pastores, inclusive calvinistas que eu conheço, já leram as Institutas. Eu li, eu tive a pachorra de ler as Institutas e confesso que parecia que eu estava lendo continuação de alguns livros sectários, como do Joseph Smith, porque Joseph Smith é que fala que Adão caiu porque Deus determinou, né?
Parecia um livro pagão, um livro sectário de qualquer outro movimento herético, infelizmente. Pensei que eu ia ler um bom livro, pensei que eu ia ler uma boa literatura, mas eu li mais uma literatura voltada à heresia e não à doutrina bíblica, saudável, pura, verdadeira, autêntica. Mas, então, nesse livro, na Instituta, volume 1, página 127, de 2010, da editora Cultura Cristã, o senhor João Calvino ele fala o seguinte, esse homem que era um ditador de Genebra, o primeiro ditador protestante, ele fala o seguinte, que Adão tinha um pobre miserável, mas tinha livre-arbítrio. E ele cita Adão como um homem livre para tomar suas atitudes. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, eu gostaria de perguntar isso para o Dr. Augusto Nicodemos. Adão, se tinha livre-arbítrio, segundo João Calvino, ele deixou Deus sem soberania lá no Éden? É isso? Ele ficou sem soberania? Deus deixou de ser soberano por um período de tempo, até que o homem perdesse o livre-arbítrio? E, aliás, o engraçado é que quando a gente vai para a Bíblia, a gente não vê o homem perdendo o livre-arbítrio. Eu coloco isso muito claramente no meu livro Calvinismo Recalcitrante. Cito, inclusive, Norman Geisler, ele vai citar várias partes. O livre-arbítrio antes da queda, o livre-arbítrio depois da queda, o livre-arbítrio no Novo Testamento. Está tudo isso no meu livreto lá escrito. Então, quer dizer, quando é que o homem perdeu o livre-arbítrio? Porque uma coisa que o João Calvino não explica é quando esse homem perdeu o livre-arbítrio. O fato é que está dito aqui na página 127 da Instituta 1 que o Adão tinha livre-arbítrio e depois caiu, escolheu errado. A pergunta é, quando é que Adão perdeu o livre-arbítrio? Que jeito que ele perdeu o livre-arbítrio? Porque quando Deus fala com Caim, lá no capítulo 4, Deus fala, Caim, o mal está à porta. Escolhe o bem. Não faça o mal. Ou será que Deus estava brincando com Caim, jogando dados com Caim? Como dizia Albert Einstein, que era um fatalista. Deus não joga dados. Mas ele estava jogando dados ali com o Caim, no caso. Porque Caim simplesmente foi advertido por Deus para escolher o bem, para fazer o certo e não fazer o errado. Bem, mas talvez o nosso ouvinte queira saber o que realmente diz a Bíblia. Eu não vou aqui debruçar muito tempo sobre isso. Tem lá no nosso livro, está lá detalhadamente. No site do CACP tem dezenas de artigos mostrando que o homem, mesmo caído, tem livre-arbítrio, apesar de a igreja no século V ter definido o livre-arbítrio como danificado, então o homem tem um livre-arbítrio adoentado, enfermo, isso aí é factual, mas apesar disso ele não perdeu o seu livre-arbítrio. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz a palavra do nosso Deus, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Veja que Pedro está deixando claro que nós devemos viver como pessoas livres, mas que, por termos essa liberdade em Cristo Jesus, nós não devemos usá-la como desculpa para fazer o mal. Ou seja, eu posso todas as coisas, então eu estou livre mesmo, vou fazer aqui umas coisas erradas. E ele fala, não use da liberdade para fazer o mal. Mas ele deixa claro, em 1 de Pedro 2,16, que somos livres, que temos livre-arbítrio, que somos libertos totalmente por Cristo Jesus, nosso autor da nossa fé e autor da nossa libertação, do nosso livramento. Também é dito em 1 de Pedro 5,2, Pedro vai dizer assim, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Então, ele está falando que os pastores, os presbíteros, devem apacentar o rebanho de Deus voluntariamente, ou seja, livremente, e não por uma imposição, não por um outro motivo. Então, Pedro deixa claro que esse rebanho do Senhor deve ser apacentado por um coração livre, por um coração que esteja desragado de qualquer escravidão. Então, é isso que nós fazemos. Livremente pastoreamos a Igreja de Jesus. Em Filemão 1,14 está escrito, Paulo está falando, mas não quis fazer nada sem a sua permissão.
para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo está dizendo para Filemão que ele não fez sem a permissão dele, porque queria que fosse espontâneo, fosse livre, fosse uma atitude de liberdade e não uma atitude que forjasse ou tirasse a liberdade de Filemão. Olha que interessante esse texto. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Nós éramos até escravos do pecado, mas fomos chamados à liberdade. 2 de Coríntios, capítulo 8, verso 3 ao verso 4, diz o apóstolo Paulo: por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Por iniciativa própria, ninguém forçou. Eles tiveram o livre-arbítrio de tomar a iniciativa. 2 de Coríntios 8,17 fala assim: pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria, ou seja, por livre-arbítrio. Tito escolheu livremente ir até os irmãos. Ele não foi obrigado. Continua aqui, 2 de Coríntios 9,7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Quando você vai contribuir, você deve dar com alegria, conforme você determinou no seu coração. Não por força, não por violência, não por ganância, mas por liberdade. Nós damos e ofertamos em liberdade. Olha Josué 24,15. Escolham hoje quem irão servir. Olha aí, Josué está falando no capítulo 24, versículo 15. Escolham hoje quem irão servir. Né? Então Josué está deixando claro que eles têm livre-arbítrio. Deuteronômio 28, verso 1 e verso 15, diz a palavra de Deus: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus colocará muito acima de todas as nações da terra. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não agirem cuidadosamente, todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês. Ou seja, Deus está falando: se vocês obedecerem, bênção. Vocês escolhem. Se vocês não quiserem obedecer, maldição. Então o texto é muito claro: se vocês quiserem. Olha o Salmo 119, verso 30. Salmo 119, verso 30. Escolhe o caminho da felicidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Perdão aqui, deixa eu só refazer o texto. Escolhi o caminho da felicidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então, Salmo 119, 30, está falando que ele fez uma escolha. E ele escolheu a felicidade. O que era a felicidade? Seguir as ordenanças do Senhor. E o famoso Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra, olha que hoje vos proponho contra vós, de que tenho... Deixa eu recapitular aqui, porque o óculos aqui me falhou. Deixa eu aumentar a letra aqui, vamos lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Segundo livro de Samuel 24, 12. Assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas. Deus fala para Davi: olha, vocês não serão punidos. Tem 3 punições. Você pode escolher uma delas. Então, a Bíblia está cheia de exemplo de homens que realmente podiam escolher. Não é joguinho de cena. É claro, podiam escolher. Aqui no nosso livro, Calvinismo Recalcitrante, na página 39, está lá, o livre-arbítrio antes da queda. O poder de livre escolha é parte da humanidade criada à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Adão e Eva receberam a ordem de, número 1, multiplicar a espécie. Gênesis 1, 28. 2.
não comer do fruto proibido, Gênesis 2, 16 a 17. Ou seja, essas duas responsabilidades implicavam em capacidade de corresponder e escolher